Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Meus amigos do programa Polícia Cidadã, diretamente de Brasília, do anexo 2 da Câmara dos Deputados, nesses programas especiais que nós estamos fazendo, eu tenho o prazer de receber Beatriz Kisses, administradora do grupo Revoltados Online e presidente do Instituto Resgata Brasil. Como esse programa é feito para a sociedade e o nosso lema é aqui a sociedade tem mais voz, trouxemos uma grande voz das ruas. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Cleiton. É um enorme prazer estar aqui participando desse programa. Uma honra, realmente. Estou muito feliz. Fala um pouquinho do movimento, desse grupo de vocês do Revoltados Online e do Instituto Resgata Brasil. Tá, então, o Revoltados Online é um grupo que já atua no Facebook, nas mídias sociais, há mais de 5 anos. Na verdade, são quase 10 anos de Revoltados Online. O Revoltados começou, na verdade, com Marcelo Reis, caçando pedófilos na rede. Eu trabalho com isso. Pois é, por isso que eu estou falando, eu sei disso. E o Marcelo começou com vários delegados caçando pedófilos, depois ele sentiu que estava na hora de entrar também nessa parte política. O Brasil estava precisando de alguém que batesse no que estava acontecendo, né? Então, há 5 anos, mais ou menos, fazendo essa parte política, e eu entrei para o Revoltados logo depois do segundo turno das eleições de 2014, eu fiquei conhecendo o Marcelo nessas andanças pelo Congresso e ele me convidou para fazer parte. Então, eu já estou no Revoltados há algum tempinho e a minha função lá, principalmente, é esclarecer os fatos. Por eu ter uma formação jurídica, eu sou procuradora do Distrito Federal aposentada há menos de 2 meses e, então, eu traduzo para as pessoas, numa linguagem bem coloquial, o que está acontecendo no nosso país. Então, isso é uma coisa assim, que eu percebo que trouxe um ganho muito grande para os Revoltados, porque as pessoas querem estar informadas. E a pessoa que tem um conhecimento jurídico, ela consegue, muitas vezes, compreender melhor, né, o que está acontecendo politicamente. E não faltou assunto essa semana, né? Não faltou assunto. Com a minha aposentadoria, né, eu montei o Instituto Resgata Brasil, porque eu percebo que também não adianta a gente ficar só se contrapondo ao que está errado. A gente tem que construir algo novo. É preciso ocupar espaço, colocar algo no lugar. Se nós queremos tirar tanta porcariada, o que virá depois? Então, o intuito do Instituto é trabalhar de forma apartidária, ou seja, é político, claro, porque nós, como cidadãos, nós somos seres políticos, mas nós não temos nenhuma vinculação com partidos. Então, o nosso projeto é de reconstrução de um país, de ensinar cidadania e educação política aos brasileiros. Você que está nos ouvindo, é um recado muito importante. Você que fala o tempo todo que não se mete em política, não discute em política, a sua vida é regido pelas pessoas que são eleitas e estão aqui fazendo as nossas leis e as regras de todo o Brasil. Isso é importante demais, porque as pessoas têm essa mania de falar que não querem se meter em política e são governadas, né, por políticos que aqui estão colocadas pelo próprio povo. Cleiton, sobre isso, eu tenho um programa da internet chamado Caia na Real, do canal Terça Livre, que eu faço com Luiz Felipe Orleans e Bragança e o Tom Martins, que é um grande empresário de Jundiaí. E esse programa, Caia na Real, me lembro agora que um dos episódios que nós fizemos se chamava assim: eu só queria viver a minha vida em paz, mas o PT não deixa. Então é isso, gente. Não dá mais para tocar a vida como antigamente. A gente despertou que nós estamos num buraco muito grande e nós precisamos resgatar o nosso país se quisermos construir uma nação para os nossos filhos e os nossos netos. Aproveitando dessa sua experiência de traduzir, né, do juridiquês, de toda a parte jurídica para, né, uma linguagem mais fácil, fala para mim sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou de acontecer com relação ao ministro da Justiça, que era membro do Ministério Público. Olha, essa decisão me deixou em êxtase e eu vou explicar por quê. Assim que o Wellington César foi anunciado,
eu, por causa do meu conhecimento jurídico, eu falei, peraí, mas ele é procurador de justiça do Estado da Bahia, ele não pode ser ministro? Ninguém tinha tocado nesse assunto. Então, é claro que o governo sabia disso, né? Mas eles não estão preocupados em cumprir a Constituição. A Constituição... Não interessa. Mas, imediatamente, eu gravei um vídeo, eu me lembro que eu postei esse vídeo às 3 horas da madrugada, que eu falei, eu não posso dormir sem passar esse recado para as pessoas. Então, eu gravei dizendo que o artigo 128 da Constituição proíbe taxativamente que membros do Ministério Público assumam cargos fora da carreira. Postei esse vídeo. Já começou a fazer burburinho, porque o Revoltados é uma página muito forte, com mais de 1.300.000 seguidores, né? Todo mundo conhece. Eu tenho uma página também Fora Foro de São Paulo, a minha página Beatriz Kisses e tal. Bom, então as pessoas começaram a comentar e eu fiz o seguinte, eu entrei com uma petição no Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo que eles dessem uma liminar para que a Dilma não pudesse nomear o procurador de justiça. O Conselho negou a liminar, dizendo que o meu requerimento, os meus fundamentos estavam contrários à jurisprudência daquele Conselho. Eu falei assim, gravei outro vídeo e falei, olha, quem está contrário à jurisprudência do Supremo é o Conselho e contrário à Constituição. Não sou eu que estou errada, não. Vocês é que estão na contramão. E então fiquei aguardando, falei, vou entrar com uma ação popular. Só que o DEM, né, o DEM já entrou com uma ação popular e uma juíza deu a liminar, dizendo, olha, Wellington, se você quer ser ministro da Justiça, peça aposentadoria ou seja exonerado, se demita da carreira. E aí o presidente do TRF foi lá e suspendeu a decisão da juíza, que estava corretíssima. Mas, para nossa felicidade, o Supremo botou os pingos nos is. E ainda o ministro Gilmar, ele foi bastante agressivo, uma agressividade saudável, que é necessária, né? Porque ele falou o seguinte, o Conselho Nacional rasgou a Constituição, e não só a Constituição, como foi contra a jurisprudência pacífica do Supremo. Então, eu fiquei muito feliz, e o Conselho está totalmente desmoralizado, o que também, para mim, é motivo de alegria, porque é um órgão que não faz o seu papel institucional. Há poucos dias, nós acompanhamos o Conselho suspender uma audiência a que o Lula teria que participar em São Paulo, no Fórum da Barra Funda. Sim. O promotor Conserino, Cássio Conserino, foi submetido a uma série de pressões, como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu dei toda a força para ele. Eu lembro que eu fui com um pessoal aqui de Brasília, ativistas, meus amigos, para a porta do Conselho Nacional do Ministério Público, de megafone na mão, gravamos vídeos, teve uma repercussão bonita, saiu no Antagonista a nossa ação. Nós éramos poucos, mas barulhentos, e estávamos com a verdade ao nosso lado. E a verdade, ela reverbera, ela repercute. E repercutiu muito, né? Repercutiu bastante, e o Conselho sentiu a pressão, tá? Na semana seguinte, quando o Cássio Conselino veio, eu estava lá dentro do plenário, e de lá já fiquei transmitindo, botando vídeos, assim, praticamente ao vivo, botando no Revoltados, informando aos brasileiros que precisam saber o que se passa, e felizmente o Conselho voltou atrás e o Conselino pôde continuar com a investigação. E eu fico feliz porque eu noto o seguinte, Cleiton, quanto mais o governo mete a sua mão totalitária, pior fica para ele. Veja, no caso do Conserino, ele interferiu, tentou calar o promotor, perdeu, o Lula foi conduzido sob força, coercitivamente, foi um vexame, para nós foi uma alegria, uma festa, para ele foi um vexame, e, no final das contas, ainda acabou denunciado. No caso do ministro da Justiça, o que aconteceu? A matéria foi parar no Supremo e não só o ministro da Justiça vai ter que sair do cargo, como todos os promotores de justiça, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, ocupando indevidamente cargos de secretários, secretário da Justiça, secretário de Segurança, seja do que for, vão ter que voltar. Então, essa situação já estava errada há muito tempo e, porque eles insistiram no erro, acabaram pegando todo mundo que estava lá quietinho, na calada da noite, sem alarde. Quer dizer, o governo, quanto mais faz de errado, pior fica, o tiro só cai pela culatra e nós, brasileiros, só temos a comemorar. Exatamente. Eu acho que o momento está cada vez mais para o amadurecimento das nossas instituições e da própria população. E um assunto que ainda não veio à baila, está muito pouco, muito tímido,
do ponto que nós gostaríamos, é a respeito do foro privilegiado. Ah, outro assunto que está aí nas redes, que é o Lula virar ministro. Gente, outra petralhada que o governo vai querer aprontar e certamente vai se dar mal, né? Certamente. Saiu até uma notícia, eu vi agora no Globo, que o Berzoini teria dito assim, quem não quer o Lula no ministério, quem não ia querer um Pelé no seu time? Eu falei, bom, só se for para driblar a justiça, né? Mas não vão conseguir, gente, porque esse governo está caindo de podre, está tudo desmoronando. Isso é uma jogada, é tão ridículo, sabe? É tão patético que se ele for alçado ao cargo de ministro, é para fugir do Sérgio Moro, é para fugir do Conserino, para ter foro privilegiado no Supremo. Mas não vai resolver, né? Porque além dele já estão denunciadas a Marisa, a mulher dele, e o Lulinha, filho dele. E se o Lula vier para o Supremo, né, o processo dele, os outros vão continuar embaixo, na primeira instância. É claro que existe a grande possibilidade do Lula também dizer que não conhece essas pessoas, Marisa, Letícia e Lulinha. Não sei quem são. É possível também, né? Outra coisa que eu gostaria de colocar e saber mais, ter mais informações, é sobre a Frente Parlamentar e Cidadã de Resistência Popular, uma frente parlamentar que está sendo criada. Fala um pouquinho para o nosso Isso é público. muito bacana. Em novembro do ano passado, nós fizemos um acampamento de resistência popular aqui em frente ao Congresso. Ficamos 30 dias pacificamente até que fomos expulsos do acampamento porque a CUT, o MST, convocados por deputados do PT, e PSOL e Rede, essas belezas todas, né? Vieram nos atacar, nos afrontar. Então, como não havia mais segurança para a gente ficar, nós fomos retirados. Mas era um ato, aquele ali, de resistência popular. Tá? Porque nós falamos assim, chega, nós não podemos mais continuar aquecendo, sendo omissos com tudo que está acontecendo. Então, nós vamos resistir a tudo que for projeto totalitário, a tudo que for errado. Daí o nome Resistência Popular. Bom, naquela ocasião, eu li um manifesto escrito pelos meus colegas, por mim, da Resistência Popular, no plenário da Câmara dos Deputados. Foi um manifesto duro, tá? Em que nós, inclusive, falávamos não só para os deputados de PT, PSOL, Rede, como os deputados da oposição, chamando de oposição frouxa, que eles não nos representavam, que se quisessem nos representar, teriam que passar a defender a nossa agenda, que era do recebimento do impeachment, uma série de coisas. O deputado Francisquini, ele viu isso e ele deu uma resposta imediata. Ele me chamou, falou, Beatriz, eu quero que você me ajude, nós vamos montar uma frente parlamentar contra esses projetos totalitários. Quer dizer, foi uma resposta super positiva ao nosso manifesto. Então, eu falei para ele, vamos fazer uma coisa diferente? Vocês têm muitas frentes parlamentares aqui no Congresso. Vamos fazer uma coisa inédita. Vamos fazer uma frente parlamentar e cidadã. Vamos trazer o cidadão para dentro do Congresso, né? Porque nós não queremos estar ligados a partidos políticos, mas nós queremos interferir na vida política. Ele adorou a ideia, na hora ele assinou o nosso manifesto, me surpreendeu até, e a gente gravou um vídeo que eu lancei nas redes sociais, e aí isso está se tornando agora realidade. Essa frente é para fazer com que no Brasil inteiro, não só em Brasília, tá? No Brasil inteiro, cidadãos participem da vida política e nos ajudem a fiscalizar a atuação não só dos parlamentares, mas também do executivo, do judiciário, de todos os poderes. Então, nós vamos fiscalizar, por exemplo, essa questão de invasão de terras, tá? Repasse de dinheiro através de ONGs, tá? Para CUT, MST. Vamos fiscalizar doutrinação nas escolas, queremos preservar as nossas crianças que estão sendo violadas no seu direito de serem crianças, já estão sendo sexualizadas, erotizadas precocemente. Então, vamos fiscalizar a ideologia de gênero. Nós conclamamos a população a participar. Essa frente parlamentar e cidadã é algo que pode ser muito robusto e fazer uma grande diferença na vida da política nacional. Você me falou aqui, eu estou ouvindo a sua fala, e você falou muita coisa de postei vídeo, fiz vídeos, e isso acabou te gerando um convite para ir para a CPI dos crimes cibernéticos. Exatamente. Conta essa experiência aí para gente. Olha só. Gente, eu fiquei muito surpresa, porque eu sou uma pessoa que, de formação jurídica, era procuradora, quer dizer, sempre
militei dentro, digamos assim, do ordenamento jurídico. Eu sempre me pautei pela constitucionalidade, né, das ações e tudo mais. Pelo respeito ao ordenamento jurídico. Bom, só que eu comecei a ver muita coisa errada, né? O projeto de poder desse governo, inclusive de perpetuação mesmo no poder, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi essa questão da ideologia de gênero. O meu cunhado, Miguel Najib, ele fundou já há mais de 10 anos o Escola Sem Partido. É uma ONG também que vem trabalhando já assim de forma muito profunda, tá, nessa questão, e tem conseguido muitos resultados maravilhosos pelo Brasil afora. Escola Sem Partido. E então, eu engajada nesse projeto também, eu comecei a gravar vídeos para esclarecer as pessoas. Gente, cuidado, olha só, eles estão querendo passar um projeto de lei na sua cidade, né, dizendo que menino não nasce menino, menina não nasce menino, dizendo que os professores têm o direito de educar os seus filhos, ensinando a se erotizarem, botando cartilhas, livros perigosos, e comecei a mostrar isso, né? Inclusive, me pautando também pela questão jurídica, mostrando que isso era inconstitucional, porque o Brasil é signatário do acordo lá de São José, da Convenção, né, de São José, que fala que são os pais os únicos responsáveis pela educação dos filhos e por conscientizar os filhos de acordo com a sua própria consciência. Então, a escola não pode interferir na consciência, na religiosidade de uma família. Bom, então eu fui falando sobre isso e, claro, as pessoas que defendem a ideologia de gênero não gostaram, porque a nossa campanha foi tão bem sucedida que nós conseguimos reverter no Brasil quase que inteiro os projetos de lei a favor, que queriam incutir nos currículos escolares a ideologia de gênero. Nós ganhamos. As pessoas me mandavam mensagem: Beatriz, estou perdendo na cidade, eles estão votando, os vereadores vão votar a favor. O que eu faço? Eu mandava meu vídeo e falava: procura o padre da sua cidade, procura o pastor, convide os pais dos alunos, vão todos, invadam a Câmara Legislativa, a Assembleia, conversem com os vereadores. E aí eles me falavam: ganhamos, viramos o jogo. Olha, foi uma campanha tão linda, me encheu de tanta alegria e orgulho de ver o brasileiro se mexendo. A sociedade é mais forte. A sociedade sendo forte. Eu falei com pessoas do Piauí, da Paraíba, de Curitiba, de Minas Gerais, de todo canto do país. Essa campanha foi linda. E daí, claro, né, incomodou muita gente que não está afim de deixar as nossas crianças em paz. Daí eu recebi uma convocação, eu levei um susto. Eu, convocada para a CPI dos crimes cibernéticos, estão me tratando como uma criminosa. Graças a Deus, né, e aos bons parlamentares que faziam parte dessa comissão, eles conseguiram mudar essa convocação feita pelo João Willis para um convite. Então, eu fui como convidada, então eu fui muito bem tratada, eu pude passar o meu recado, eu ganhei um palanque, eu pude falar do Foro de São Paulo, eu pude falar sobre os projetos totalitários do governo, desarmamento, uma série de coisas, tá? E, no final das contas, nós saímos muito bem da CPI dos crimes cibernéticos. E foi tanto que o João Willis ficou tão brabo com isso que ele faltou à minha audiência. Tá? Disse que não ia dar palanque para criminoso, só que foi ele que deu, né? Que não ia dar palanque porque eu estava sendo muito bem tratada, ao invés de ser tratada como criminosa. E, no final das contas, gravou um vídeo na página dele do Facebook, me chamando de criminosa, e eu estou movendo ação contra ele por isso. Bom, quando a sociedade se manifesta, se organiza, tem um pouco mais de voz, né? O nosso lema do nosso programa é: aqui a sociedade tem voz. Nós queremos dar voz à sociedade. E, por falar em campanha, essa semana nós tivemos o lançamento pela Polícia Federal da campanha pela autonomia da Polícia Federal, porque autonomia de investigação nós temos. Nós, como delegados de polícia, nós temos a autonomia da investigação. Ninguém pode mudar a nossa investigação, mas sabemos que outros fatores, né, viatura, combustível, né, munição, pessoal, isso pode afetar a própria investigação. E a Polícia Federal começa essa campanha pela autonomia. É a PEC 412, a PEC 412, que nós, do Revoltados Online, estamos defendendo com
unhas e dentes. Tive a oportunidade de gravar algumas entrevistas com representantes aí da associação, né? E a Tânia Prado, por exemplo, que é diretora em São Paulo. Nossa colega de São Paulo. Exatamente. Ela vai estar conosco lá no caminhão, é nossa convidada para o caminhão do Revoltados Online na Paulista no domingo. Porque nós temos que apoiar as causas que são justas e que são contra a impunidade. Elas levam, né, ao combate da impunidade. E ninguém mais aguenta impunidade nesse país. E outro dia, conversando com um mentor político que eu tenho, ele me disse: Bia, a guerra se ganha com 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Então, se a Polícia Federal não tiver autonomia, ela vai perder essa guerra. Vai perder a guerra contra quem, gente? Contra os maus políticos e aquelas pessoas muito mal intencionadas que querem atrapalhar as investigações, que não querem que os políticos, os empresários ou qualquer pessoa criminosa pague, né? Ficam com esse discurso de que as nossas penitenciárias estão lotadas. Ora, construam penitenciárias, revejam essa política penitenciária. Não é possível agora, como a gente vê o presidente do Supremo falar, ter um discurso como esse, de que não pode prender gente porque as penitenciárias já estão lotadas. Faça-me o favor. Né? Invistam nas penitenciárias. Então, assim, realmente a Polícia Federal, ela tem que ter recursos para poder ser independente e ajudar realmente o Brasil, né, a combater a impunidade, botar atrás das grades aquelas pessoas que colocam as nossas vidas em risco, porque hoje nós não temos mais segurança. E porque quando a Polícia Federal perde, como você falou, quem perde é a sociedade. Quem perde porque a Polícia sociedade. Federal, ela é a sociedade. Ela é a sociedade agindo. E é por isso que ela precisa Olha, eu vou dizer uma coisa. Lá no Revoltados e no Resgate, em todas as onde eu me comunico, eu faço questão de dizer que nós apoiamos a polícia. Federal, civil, militar, nós apoiamos a polícia, porque nós sabemos que a polícia está ao lado do cidadão. E a mídia sempre fez um trabalho de mostrar o feio. Quer dizer, o policial prende um bandido. O que acontece? O policial é que é o mal. O bandido é o vítimazinha, coitadinho, vítima da sociedade. Nós não aguentamos mais esse discurso, não dá mais. As máscaras estão caindo, a sociedade não suporta mais. Então, assim, vocês estão de parabéns. Em primeiro lugar, é preciso que a gente parabenize a Polícia Federal, tá, por essa operação, não só a Lava Jato, a Zelotes, todas as operações que estão acontecendo pelo Brasil afora, porque nós estamos vendo pela primeira vez pessoas importantes que têm recursos para pagar advogados indo para a prisão. E aí, mais uma denúnciazinha, tá? Tem um deputado do PT do Rio de Janeiro, Valdir Damion, que ele entrou com um projeto de lei no dia 1º de março, para que se dê efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, ou seja, para o STJ e o Supremo, no processo penal. Como o Supremo, no dia 17 de fevereiro, decidiu que o réu condenado em segunda instância deve ser preso já, né? Porque no Brasil ninguém nunca ia preso, porque você tem... Gente, o Luiz Estevão, aqui de Brasília, ele tinha 34 recursos para não ir para a cadeia. 2 crimes acabaram prescrevendo nesse caso do Luiz Estevão, que quem é de Brasília conhece muito bem. E tem mais, gente. Esses 2 prescreveram e no início de 2018, mais crimes, acho que todos iriam prescrever. Ou seja, se ele enrolasse mais um aninho e pouquinho aí com recursos, tá? Ele não cumpriria mais prisão. Só para lembrar, a condenação se deu em 2006. Se eu não me engano, 2006. Então, todo o trabalho da polícia foi feito, né, identificado, autoria, materialidade, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, foi julgado em primeira instância, foi condenado em 2006. E só agora... Em 2016. 2016, com essa decisão do Supremo... decisão do Supremo, né? E aí o que acontece? Vem esse deputado, Valdir Damus, do PT do Rio de Janeiro, apresentar um projeto sem vergonha. Um projeto que vai totalmente na contramão da história, porque existem mais 5 ou 6 projetos para mudar o Código de Processo Penal, que são exatamente para evitar essa quantidade de recursos intermináveis, para dar celeridade. Aí vem esse... É preciso dizer, gente, a gente tem que desmascarar pessoas.
pessoas, tá? Não adianta ficar falando mal de instituição. Você tem que ir na pessoa que está fazendo a coisa errada, tá? E no caso desse deputado, ele era suplente, ele não tinha votos, nem teve votos, quer dizer, não representa ninguém. O Lula tirou lá, né, conseguiu dar um jeitinho, né, de tirar o titular, que era o deputado Fábio, agora não lembro o sobrenome, que foi ser secretário de alguma coisa em Macaé, no Rio de Janeiro, e esse deputado, então, assumiu a titularidade, né, para ficar jogando aí, né, a favor do Lula e desse governo, sem vergonha. Beatriz, o papo está excelente, né? Eu convido aos nossos ouvintes a se comunicar com o Instituto Resgata Brasil e com o Revoltados Online para tomar conhecimento e, a partir daí, tomar a sua própria decisão. Por favor, tomem a sua decisão, peguem informações, criem o hábito de criticar as informações e tomem a decisão por você. Mas, Beatriz, como o nosso ouvinte pode entrar em contato, tomar esse conhecimento do trabalho de vocês? Além de curtir a página do Revoltados Online, né, e que você pode mandar mensagem, nós temos um site que é o www.resistenciapopular.com.br. Pode repetir, por favor? www.resistenciapopular.com.br. Nesse site existe uma opção de cadastramento. Você se cadastra, nós vamos ficar com o seu e-mail e o seu telefone, caso você use o WhatsApp, e você vai receber mensagens nossas para participar de ações de resistência popular pelo Brasil inteiro. Você pode se comunicar conosco fazendo esse cadastro. E curtindo a página do Revoltados Online também, e a minha, Beatriz Kisses, também no Facebook. Muito bem. Eu conversei um pouquinho com a Beatriz Kisses, administradora do projeto Revoltados Online e do Instituto Resgata Brasil. Muito obrigado. Dou aqui a oportunidade para as suas palavras finais e uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu me despeço com uma mensagem que é: dia 13, você que é brasileiro e ama o seu país, vamos para as ruas, seja no Rio, seja em São Paulo, em Minas, Rio Grande do Sul, Acre, e por todos os cantos do Brasil, os brasileiros de bem estarão nas ruas para mostrarmos a nossa voz, a nossa cara, a nossa indignação. Nós não queremos mais que esse governo continue a destruir a nossa vida. Porque a gente fala, está destruindo o país. Gente, é a nossa vida. Está faltando comida na mesa dos brasileiros. Está faltando emprego. Pais de famílias e mães de família sendo demitidos. Fábricas fechando. Empresas fechando as portas. O comércio. A gente anda por aí, só vê, aluga-se, vende-se, né? Então, assim, vamos para a rua. Vamos brigar pelo nosso país e construir uma nação para os nossos filhos, para os nossos netos. Pessoal, é o seguinte, quem não luta pela justiça não a merece. Venha ser merecedor da justiça e de um Brasil melhor. Nós agradecemos a participação e lembramos, programa Polícia Cidadã. Aqui a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã. Aqui a sociedade tem mais voz.